Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, em São Paulo. Lembre-se que o programa você pode assistir pela TV, como sempre assistiu. Tem a TV, claro, a NET TV, que também estão veiculando a programação do Canal do Boi. E o programa é simultaneamente transmitido pelo Facebook. E agora, a partir de 2019, eu estou, o programa Mercado Futuro Melhor, está nas principais redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e por aí vai. E além das entrevistas que você assiste, tem boletins com outras notícias sobre agro, sobre finanças, sobre política, enfim, que eu coloco lá nessas redes aí, além de fotos e coisas do tipo. Bem, o gancho, digamos assim, para este programa, para esta entrevista, é o preço do café. Houve um tititi aí que os colombianos, que o contrato negociado na Bolsa de Nova York, que dá referência do preço do café para o mundo, é o Arábica C, que é colombiano e dos centrais ali, dos países da América Central. E a Colômbia está irritada com os preços do café. Lá da federação, o presidente ameaçou tirar, não querer mais que negocie o café colombiano lá. E isso deixaria o mercado sem uma referência. Mas pode ser uma oportunidade. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, além de outros assuntos. Meu entrevistado é o pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, Celso Vegro, que você já conhece, vem sempre falar de café aqui. E ele escreveu um artigo interessantíssimo dizendo que espaço no mercado a gente ocupa, não pode perder. É por aí, né, Celso? Perfeitamente. O artigo está muito bom, eu gostei muito. Muito bom, Resch. Obrigado pelo prestígio e, de fato, né, a gente surgiu uma janela, né? Surgiu uma janela, quer dizer, se há essa premissa de que ter o seu produto como referência internacional para a formação de preço do café no mercado não é mais de interesse, perfeitamente. Temos aqui agora o café brasileiro para fazer essa referência. Nós topamos trocar sem nenhum problema. Né? Então, muitas pessoas perceberam aqui num blefe. Na verdade, era uma jogada da federação para conseguir diminuir a retenção que a federação faz sobre o preço pago ao cafeicultor. Né? Tirar um pouco da margem que a federação retém no preço recebido pelo cafeicultor colombiano. Ela tira uma... Tira um pedaço grande. Tanto é que o cafeicultor brasileiro proporcionalmente recebe mais do que o colombiano, né? Na transferência de preço Nova York, produtor rural, cafeicultor. Né? Então, alguns perceberam esse intuito, na verdade, né? Diminuir essa margem retida pela federação. Mas depois, na OIC, que a semana retrasada teve um encontro da OIC, estavam lá no Quênia, estavam lá os representantes da federação, essa conversa continuou. Né? Eles procuraram outros países interessados também em abandonar a formação de preços lá em Nova York. O que não daria em nada, na verdade, porque os investidores iam procurar outros cafés para formar o preço. Sei lá, Costa Rica, né? Outros lavados lá comercializados que poderiam fazer vez na formação de preços. E a parcela que hoje vai via Nova York do café da Colômbia é muito pequena frente ao que é contrato com torrefadoras, com importadores lá fora. Né? Então, de fato, é só uma referência de preços mesmo. Né? O que realmente transita em contratos futuros na Bolsa de café colombiano é uma parcela muito pequena do café produzido. Entretanto, Resch, quer dizer, sempre houve, né? Não podemos omitir essa história, sempre houve interesse de Chicago, junto com a B3, que são parceiros, né? São sócios, em elevar elevar o status do contrato do café brasileiro, o café B, que é o contrato do café negociado aqui. Né, que tem uma perfeita transmissão de preços, Nova York, B3. É precisa a transferência de preços, tem um diferencial e as curvas correm praticamente paralelas. Então, se acaso o mercado sentir falta de uma referência de preço, seria o momento agora de se legitimar numa postura de oferecer uma alternativa. É muito mais difícil fazer hedge no Brasil, né, do que fazer lá em Nova York ou em Chicago, porque você tem que redear o câmbio também.
Esse é o problema. Você tem que fazer 2 contratos, não só o contrato do produto, mas também um contrato de câmbio. Se torna mais complexa a operação. E ademais, e a gente reza para o Paulo Guedes ter uma luz, né? É muito importante tirar o IOF do ajuste diário. É isso que trava, basicamente, não é questão de fazer 2 hedges, câmbio e produto, o impedimento para uma expansão forte nos contratos de café na B3, que foram muito fortes nos anos 90, até meados dos anos 2000. Quando surgiu o Manteiga, colocou o IOF, aquilo começou a declinar, né? Então, se houver essa liberalização quer dizer, tirar esse IOF, quer dizer, uma política mais liberal com relação a essa questão da contratação de proteção de preços, que é o hedge, eliminando a questão do IOF, minha impressão é que tem toda a chance dessa alternativa se consolidar como muito promissora, né? Quer dizer, o artigo que você se refere é quase um sonho. Até eu coloco lá 2 pontos, um desiderato, nesse sentido de que a gente tem uma opção, é quase uma utopia, mas se trabalharmos em prol dela, pode se concretizar. Muitos argumentam, Resch, e eu recebi essa crítica, que existe um acordo de cavalheiros entre Chicago e Nova York para um não entrar no mercado do outro. Né? Então, quer dizer, Chicago, Nova York não faz soja, Chicago não faz café. Né? Mas isso aí, Resch, vou dizer uma coisa para você. Quer dizer, se o mercado começa a ficar sem referências, qual o papel da Bolsa? Criar essas referências. Né? Então, eu acho que, embora possa até crer que esse tem um elemento impeditivo para que essa alternativa se concretize, minha opinião é que, em haver a necessidade, vão surgir soluções. Eu vejo pelo lado que é um pouco inexplicável, mas o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Segundo maior consumidor, maior exportador. Não vejo nada. Eu vejo como. Você está dando elementos técnicos, né, de uma oportunidade, mas eu vejo com naturalidade. Se tirar esses impostecos que tem aí, mas fala. Mas, Resch, então, mais um detalhe, Resch. A Colômbia é aqui. O volume de café especial exportado pelo Brasil é similar ao da Colômbia hoje. Nós vamos fazer 10 milhões de sacas de café especiais esse ano. Tá certo? Fica pouquinho abaixo da Colômbia em cafés descascados, lavados, orgânicos, certificados, os cafés especiais, né, que a Secafé chama de diferenciados. Né? Então, esse conjunto de cafés diferenciados hoje é um volume bastante expressivo, que faz do nosso país um concorrente de igual porte aos colombianos. Né? Então, mais esse elemento que pouca gente tem observado. Então, a matéria-prima está disponível para a gente mudar esse jogo. Né? Evidentemente, precisa de uma grande articulação. O setor precisa trabalhar isso, Chicago precisa querer, a B3 precisa querer. A B3 quer. A B3 quer. Ela quer mais volume de contrato aqui dentro. Né? Não quer que o nosso exportador fique redeando Nova York. Prefere que redeie aqui. Né? Mas depende de vários ajustes para que isso aconteça. E, mais uma vez, a quantidade de café especial brasileira rivaliza com a colombiana. Então não há por que desconfiar de nada. Temos os cafés nos mesmos padrões que se exigem no contrato em Nova York. Ok, eu estou conversando com o pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, Celso Vegro, falando aí sobre um negócio legal que pode acontecer no mercado de café. E sonhar é permitido, ainda é. Mas nós vamos a um intervalo pequeno, já volto já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto é café. O entrevistado Celso Vegro, pesquisador científico do IEA, Instituto de Economia Agrícola. Estamos falando aqui uma coisa no intervalo interessante. Que o Brasil fosse referência. Não precisava nem mudar a referência, podia ser café colombiano e brasileiro lavados. Não tem um lavado também? Lavado, descascado também. 20 milhões de sacas aproximadamente, 25? Não chega, acho que não chega. Não, Brasil e Colômbia. Ah, sim, somando tudo, né? Sim, um bocado de... Mas era importante agora falar um pouco do mercado. Né? Eu acho que esse o artigo está disponível, né? Não sei se você colocou na sua página. Não pus no site, mas uma pena. E depois, então... Tem no Piabirus lá, como é que chama? O Resch sobe para a página dele, né? Tem um gráfico lá que vai ficar chato para você subir.
Mas o que acontece? Preço, Resch. Eu acho que o cafeicultor está querendo saber de questão de preço hoje. Imagino que sim, porque né? faz tempo que eu estou aqui, eu tinha cabelo, o café não ficava abaixo de $1 a libra Pois peso. é. O que está acontecendo, hein? Exatamente, né? Então, há uma expectativa de aumento de estoques mundiais, né? Ainda isso. Tem subido, os estoques mundiais estão em alta, estão crescendo, né? A relação estoque-consumo está favorável aos estoques, está pendendo para o lado do estoque. Então isso complica muito, né, o interesse do mercado em posições em café, o que derruba preço, né? Se você for hoje na Bolsa de Nova York, tem 70 mil contratos vendidos, né? Então, qual é o tamanho do contrato, você sabe? Na posição líquida, 70 mil vendidos na posição líquida, quer dizer, já descontou os comprados. Ele tem 110 mil vendidos, 30 mil comprados. Então isso demonstra que é um desinteresse muito grande no produto para valorizar as carteiras de investimento, tá certo? Por quê? Nessa perspectiva de que o mercado não vai passar por nenhum estresse de suprimento. Tá? Há disponibilidade de café no mundo todo. Então, tem havido muito debate, principalmente em âmbito do governo federal e dos produtores, das lideranças produtoras, de se não era o momento de gerar um contrato de opção pública para segurar preço de café. Ou um contrato de opção pública mais um PEPRO, que seria uma subvenção direta. Eu acredito que nenhuma das políticas devem ser adotadas nesse momento. Nenhuma das duas. Porque não vão resolver o problema de preço. O excedente que o Brasil conseguiria enxugar desse mercado via opções públicas, né, não seria suficiente para reverter a balança de preço. Ela continuaria pendendo para cotações baixas. Quando deveria ser feito isso? Talvez o ano que vem. A chance da política dar certo seria maior, né? A chance da política dar certo esse ano é quase nula. A chance dela dar certo o ano que vem é muito maior. Agora, o que nós podemos fazer melhor? É continuar esse ritmo de embarques que está tendo em âmbito de exportação. Não é certo? Quer dizer, enquanto os concorrentes reclamam de preço, nós temos que continuar embarcando. Se o Brasil fizer 40 milhões de sacas esse ano, como a estimativa aparentemente vai ser possível, chegar em 40 milhões de sacas de café em 2019 exportadas, sendo das quais 9 milhões de cafés diferenciados, ou seja, que não está pagando, não está recebendo esse preço. Certo? 9 milhões é mais de 20%, 25% não está recebendo esse preço de 380 saca. Está recebendo muito mais porque são cafés diferenciados. Quer dizer, todo aquele esforço que o cafeicultor fez no passado de certificar, de buscar qualidade, que estava aqui o Aldir, veio gravar aqui no programa, de fazer gourmet, isso está sendo reconhecido pelo mercado e trabalha com outros preços, que não são os de Nova York, né? Muito mais favoráveis ao cafeicultor. É lógico, numa fazenda, né, Resch, ninguém produz 100% de café gourmet. Tem 30%, 40% de cafés finos e especiais e um grande volume de cafés de mercado interno. Sempre vai ser assim, né? Então, na média de preços, está com uma remuneração pouco ainda suficiente para manter a operação agropecuária, né? Sem ter que se descapitalizar, digamos assim. Agora, quanto que o nosso cafeicultor vai aguentar? Nesse momento, Resch, o cafeicultor brasileiro é o menos sacrificado em âmbito global. Porque o nosso câmbio está defendendo muito o cafeicultor brasileiro, né? A majoração do câmbio colombiano, do câmbio vietnamita e do câmbio brasileiro, o do brasileiro foi muito menor, quer dizer, depreciou muito menos a moeda brasileira do que a colombiana e a vietnamita. Ou seja, as cotações foram mais derrubadas para o café colombiano e para a vietnamita do que o brasileiro, porque o real resistiu à desvalorização do dólar, frente ao dólar, né, no processo de desvalorização. Então, sempre que a moeda nacional se desvaloriza, há uma pressão lá fora para reduzir a cotação, porque sabe que em reais ele está recebendo a mesma coisa. Ou mais. Né? Ou mais, às vezes, depende do montante da desvalorização. E isso aconteceu forte na Colômbia, tem acontecido forte na Colômbia, tem acontecido forte no Vietnã e menos forte no Brasil. Então o câmbio tem sido uma blindagem, eu até escrevi um artigo sobre isso, a blindagem que o câmbio tem promovido em relação ao cafeicultor brasileiro. Então, levando tudo isso em conta, ou seja,
um Brasil mais agressivo no mercado internacional e os concorrentes cada vez mais insatisfeitos. Veja bem, o Brasil abriu o guarda-chuva há quantos anos, Rete, para a concorrência? 30 anos? Por aí. Como diz um amigo meu, Né? quando tem esses acordos de café, o Brasil faz o papel do cara que segura a vaca para os outros beberem o leite, né? Perfeitamente. Nós ficamos 30 anos, dos anos 60 aos anos 90, segurando, abrindo guarda-chuva para todo mundo. Produzir café quanto quisesse, que tinha um preço garantido. Né? E nas outras experiências de ordenamento do mercado, lá que nosso... A PPC. O da PPC, que o falecido Robério coordenou, né? Também causou um prejuízo de pelo menos 400 milhões para o Brasil, porque foi o único país que seguiu o acordo, os demais não seguiram. Então entrar nessa ladainha dos concorrentes, vamos fazer um acordo, vamos conversar, vamos sentar na mesa para estabelecer uma regra entre nós aqui, um acordo entre nós aqui, o Brasil tem que virar de costas. Como está lá no artigo, vai conversar com Chicago, vamos fazer contrato B em São Paulo. É essa a resposta que a gente dá para o mercado. Não procurar entrar no canto de sereia dos concorrentes e achando que com isso nós vamos conseguir algo melhor. Embarcar 40 milhões de sacas, incentivar um maior volume de hedging na B3 e continuar nesse processo de qualidade, de certificação, que já são 9 milhões de sacas só esse ano para o mercado externo. Deve ter mais uns 2 milhões para o mercado interno. Tá certo? É bom isso. Então não estamos assim, não é o fim do mundo. Só um momento de crise, baixos preços, mas o Brasil tem tudo para sair como a principal plataforma de café no mundo, assim que essa ciclo de preços virar, que eu espero que seja o ano que vem. Duas coisas que eu quero. Acho que vou ter que fazer um intervalinho, mas fica a pergunta. Eu queria que você me explicasse, ou então a gente combina e faz a mala junto e vamos. Na entrega do prêmio Ilha de Café, ouvi alguém dizendo que o Vietnã vai produzir 30 milhões de sacas de café. Está nesse patamar. Cara, aquele negocinho... Está nesse patamar. Exatamente. Bom, a expectativa é essa mesmo. Intervalo, depois você explica, porque eu não consigo entender. Isso é uma coisa. A outra coisa é falar sobre... Eu conversei muito com o Francisco Sérgio, Chiquinho, e porque eu contei para ele que às vezes fica essa coisa de preço de café. Falar, gente, o Chiquinho não reclama, que eu estou arrumando um monte de inimigo para ele. Aí ele me explicou umas coisas, como é que funciona lá a federação. Depois eu falo. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Aqui o Celso Luiz Rodrigues Veglo, acertei? Celso Veglo, pesquisador científico do IEP, porque 4 nomes, de repente não pus no lugar certo. Então, antes do intervalo eu tinha perguntado para ele que história é essa de 30 milhões de saca e o Celso confirmou. Gente, o Vietnã eu sempre digo que é um país espetacular. Eles guerrearam com a França, ganharam. Tiveram guerra com a China, ganharam. Com os Estados Unidos, então, ganharam fácil. Não dá para brigar com o vietnamita. 30 milhões é muito café, Celso Veiga. Mas acontece o seguinte, Resch, uma coisa que a gente tem que pôr na balança é que quando a cotação da arábica cai, o blend internacional tira a robusta. Usa a robusta? Tira. Tira a robusta. Então vai sobrar café para eles lá. Eles estão numa sinuca. Tem café, mas não vai ter preço. Não tem café, não tem preço, não tem comprador. Porque o arábica vai começar, já está deslocando robusta blend. Porque o torrefador internacional prefere pôr a arábica no blend. Ele não faz isso por causa de preço. Ele compra preço. Né? Então começa a incrementar conilon ou robusta. Começa a incrementar. E aí tem outra, hein? Tem outra. O Brasil vai fazer pelo menos 5 milhões de sacas de conilon na exportação. Né? Que é um conilon muito superior na composição do blend, é um robusta muito superior na composição do blend do que o robusta vietnamita, que tem gosto de terra. Né? Então tá armado para o vietnamita ele pagar o preço dessa queda de preços. E o colombiano também. Né? São os dois que estão padecendo, como eu já falei antes. São os dois que estão padecendo, Colômbia e Vietnã. A safra cresce, mas a crise de preço vai dar uma acertada nessa situação. Então, duas coisas. Nós estamos no último bloco já, então vamos aproveitar o tempo. Eu estive lá no Prêmio Ilha, o Celso estava lá, eu conversei bastante com o Francisco Sérgio de Assis, é presidente da Federação do Cerrado. Né? E
ele me convidou para eu ir conhecer lá o cafezal dele. São 235 mil hectares, tudo absolutamente irrigado. Mecanizado? Mecanizado. Eles têm reservatórios que eles construíram, porque tem às vezes uma escassez de água. Eles têm um rodízio perfeito. Por exemplo, na época da florada, assim, o Chiquinho na fazenda dele pode irrigar 2 dias, depois 2 dias o vizinho. Por que eu estou dizendo isso? O Celso sabe isso tudo de cor, salteado. E ele me disse que já está vendeu café safra 21, viu? Então, o que eu estou dizendo para os cafeicultores tipo médio, né? Eles são ultra organizados, cara. Nesse mercado tem que ser. Mas, para não dizer que só o produtor, o Matiello teve aqui, que é fazer o PEP, não, o café, né? Uma entidade, seria a PPC, Associação dos Países Produtores de Café, meu amigo Matiello. Me trouxe uma goiabada cascão, mas não é esse, não é o caso. Não é só o produtor brasileiro que está passando mal. Nós tivemos aí manchete de primeira página de jornal, um cidadão que é conhecido, as pessoas conhecem, é João Martins, é o nome dele. Faria. É isso? Faria. João Faria. Terra Forte. Uma empresa Terra Forte, que já chegou a ser, acho que em 2017, o terceiro maior exportador de café do Brasil. Era Guaxupé, não sei quem, Unicafé e Terra Forte, e pediu recuperação. Então, tá afetando mais do que só a cafeicultura, é isso? De fato, quer dizer, toda a cadeia padece quando há um problema de preço, como nós estamos vivendo hoje. Embora a gente saiba que talvez a estratégia comercial dessa companhia que pediu recuperação judicial não tenha sido das mais apropriadas, certo? Não deve ter feito proteção de preço, quer dizer, comprou a termo e não rediou. Né? Comprou a termo com o cafeicultor lá atrás, a 530, sei lá, e não rediou na bolsa, e agora o preço veio a 350, 380, não consegue pagar. Na verdade, o prejuízo é da companhia. O produtor não vai entregar café para esse cara, porque ele não está recebendo. Entretanto, que a promessa de receber 530, né, evaporou. Espaço, Ele vai estar vendendo agora no mercado físico, o spot a 380. Né? Então, teve uma perda aí dos cafeicultores que... Agora, Resch, esse país é muito complicado, sabe? Eu acho que a gente teria grandes, monumentais saltos de crescimento, de produtividade, de desenvolvimento econômico, se houvesse respeito aos contratos. Lamentavelmente, ninguém dá bola para contrato nesse país. Né? Pode ser até, assim, mesmo quando favorece a indústria, ou desfavorece o produtor, ou favorece o produtor, desfavorece a indústria, sempre essa briga, ou exportador, ou indústria, né? Aí no caso estou pensando no suco de laranja, mas sempre nessa discussão tem alguém a fim de não cumprir o contrato. E aí que o Brasil fica nessa dificuldade de você ter mercados realmente estruturados e funcionando bem. Não, esse é um caso, dessa empresa é um caso bem típico dessa. Ainda bem, porque ele pode mexer, isso eu pensei, não sei se é real, nós temos 3 minutos só. Por exemplo, se ele já exportou esse café, se ele já fez esse compromisso, ele vai comprometer os exportadores brasileiros, que são muito bons. O Brasil entrega o que combina pelo preço combinado com a qualidade combinada. Essa é a tradição brasileira. Então, se ele já exportou essas 800 mil sacas, não sei, ele vai criar uma saia justa ou não. Então, eu acredito que a grande parte desse volume era só mercado a termo, para receber ainda esse produto. Mas como não há recurso para fazer o pagamento dos cafeicultores, isso está suspenso. Né? Minha impressão, que isso não ocorreu ainda. Mas, de qualquer forma, quer dizer, surge uma nuvem, né? Fica escurecido o ambiente de negócio para o Brasil lá fora, porque um terceiro maior exportador pedindo recuperação judicial demonstra uma falta de profissionalismo, que não acontece com a federação. Né? Como você está citando agora o Chiquinho, né? O Francisco Sérgio, você tem lá uma mesa de head, né, totalmente ativa, o pessoal trabalhando permanentemente, travando o preço, 21 a 520, 510, não sei quanto é que ele está vendendo hoje, né, para entrega futura, e honrando o contrato, quer dizer, que aquela turma que trabalha certinho, porque
Comprar termo é uma coisa. Você pode comprar termo. Né? Então, uma promessa de compra, eu tenho uma promessa de compra consigo, Hash. Você me entrega em setembro do ano que vem a 480. Ok. Fizemos um acordo aqui. Né? Agora ele tem que procurar na bolsa e vender esse contrato lá para me garantir também. Não é? Eu como exportador. Só que isso não foi feito. Né? Então o preço veio abaixo e ele ficou sem condição de honrar os compromissos. Né? A gente não pode generalizar nunca, viu, Celso? Porque eu me lembro de um ano, está acabando um ano, o trigo deu uma subida. Trigo, que o Brasil nem é um grande produtor. E a Coamo já tinha feito um contrato por um preço menor, evidentemente. Eu lembro que alguém foi questionar, não sei se foi o presidente da Coamo, não, nós vamos entregar, é óbvio que vamos entregar. Porque se a gente não entregar, quando acontecer o contrário, nós é que vamos quebrar a cara. Exatamente. Então tem quem siga contrato no Brasil, mas tem gente que não segue. Nosso tempo acabou. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, Hash. Pela atenção, pelas explicações. E aí eu vou sempre te chamando aí. Relembrando, né, que eu tenho que estar aqui. De vez em quando você tem que vir aqui. Gente, amanhã tem mais. Até amanhã. Tchau, tchau.